Olá, sétimo ano, vamos dar sequência às nossas aulas? Então, agora a gente vai prosseguir com o nosso estudo. A última aula nós já trabalhamos a divisão de fração, passei a chave de correção dos exercícios para vocês. Como não me apareceu nenhuma dúvida lá no Gmail, acredito que está tudo ok. Se tiver dúvida, manda um recadinho e a gente volta à explicação. Então, para hoje, a gente vai relembrar potência e raiz. Só que a nossa potência hoje, a gente vai trabalhar com fração. E você vai ver que potência e raiz com base fracionária é muito simples e fácil de resolver. Lembrando potenciação, o que é potenciação? A potenciação nada mais é do que uma parte da multiplicação. A potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Observe aqui. Inicialmente, vamos lembrar o cálculo de potência, cuja base é um número natural. Na potenciação, destacamos os seguintes elementos. 4 ao cubo, nós temos aqui, ou 4 elevado à terceira potência. O 4 é a base, o 3 é o expoente, e aqui cada um tem a sua função. O que o expoente faz? Qual a função do expoente? Ele é o chefe. Ele manda a base multiplicar por ela mesma. Se aqui é 3, observe que ele manda fazer, ele não aparece na conta. Na conta não aparece o 3. A função dele é indicar o que é para ser feito. Se aqui é 3, é para você pegar a base e multiplicar por ela mesma 3 vezes. 4 vezes 4 vezes 4. Repetir ela vezes ela. 4 vezes 4, 16. E 16 vezes 4, 64. Então, os nomes, base 4, 3 expoente, esses são os fatores e o resultado da potenciação também chamada de potência. Então, a potência aqui é 64. Nas frações com base fracionária, acontece da mesma coisa. 2 quintos elevado ao quadrado. Quem é a base? 2 quintos. Você vai repetir ela vezes ela mesma. Então, 2 quintos vezes 2 quintos. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 5, 25. E assim sucessivamente. Aqui, na página 147, raiz quadrada de um número na forma de fração. Da mesma forma, qual é a raiz quadrada de 16? É o número que elevado ao quadrado é 16. Ou seja, o número que multiplicado por ele mesmo é 16. Foi o 4. Na hora de fazer com a fração, você vai procurar. Você vai tirar a raiz do numerador e a raiz do denominador. Com a raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 9, 3. E assim sucessivamente. Eu vou dar dois exemplozinhos aqui no quadro. Potência com base fracionária. 2 terços elevado à quarta. Vai ser o quê? 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços. Você vai multiplicar o número por ele mesmo. Se aqui é 4, apareceu 1, 2, 3, 4 fatores iguais. E aí você pode fazer 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8 e 8 vezes 2, 16. E aqui, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81, 16, 81 anos. Eu sei que a maioria muito esperta vai falar, professora, para que tudo isso? É só pegar o numerador e elevar esse expoente e o denominador é esse expoente. Na verdade, ó, é 2 elevado à quarta e 3 elevado à quarta potência. 2 à quarta, 16 e 3 à quarta, 81. Professora, eu preciso passar por esse processo? Não necessariamente. Vai da necessidade de cada um. Professora, eu sei levar 2 à quarta e colocar o 16 de uma vez? Pode. 3 à quarta, 81. Fechou. Eu sei que tem gente que faz isso mentalmente brincando. A raiz quadrada da fração funciona da mesma forma. O que você vai fazer? A raiz quadrada de 36 e a raiz quadrada de 81. Qual o número que é elevado ao quadrado é 36? 6. Qual o número que é elevado ao quadrado é 81? 9. Então, a raiz quadrada de 36 e 81 a 6 nono. Professor, eu posso direto só lembrar que a raiz quadrada de 36 é 6? Sim. Raiz quadrada de 81, 9.
Ok, fechou. Essas são as atividades que vocês vão fazer. Essa atividade tem na 148. E agora a gente vai na 149. Só estamos relembrando, porque são conteúdos vistos anteriormente. Potenciação, radiciação. E agora a gente vai a uma outra parte. Falar um pouco da porcentagem. A própria palavra te indica porcentagem. É por 100. É uma razão que corresponde à parte considerada em um total de 100. Assim, uma porcentagem ela pode ser escrita na forma de fração decimal. O que é fração decimal? Fração que o denominador é 10, 100, 1000, ou seja, múltiplos de potência de base 10. 10 elevado a 1, 10, 10 elevado a 2, 100. Então, a porcentagem é uma fração com denominador 100. 64%. Isso vocês lembram bem. Só que agora a gente vai trabalhar a porcentagem sempre reduzindo ela primeiro. 64%. Eu posso simplificar essa fração. Os dois eu posso, por exemplo, dividir por 4. Vamos ver se eu pegar 64 e dividir por 4. Dividido por 4. 1 vezes 4, 4. Para 6, 2. 24 por 4. 6 vezes 4, 24. Para 24, nada. 16. E 100 por 4, a gente já sabe mentalmente que é igual a 25. É o mesmo que 16, 25 árvores. A gente vai sempre trabalhar. Agora preste atenção num exemplo, espero que você esteja com o livro em mãos, um exemplo que nós temos aqui. Na escola onde Luana estuda, 60% dos alunos são meninas. Sabendo que a escola de Luana tem 200 alunos, quantos alunos são meninas? Para responder essa pergunta, precisamos calcular 60% de 200. E como é que a gente pode calcular 60% de 200? Antes disso, o que a gente vai fazer aqui? 60% de 200. Nós trabalhamos 200 divide em 100 partes e considero 60. Ou antes disso, a gente pode fazer o seguinte, dividir por 20, em cima e embaixo. 60, simplificando, né? Vou dividir por 20 porque vai simplificar a fração. 60 por 23 e 100 por 25. É 3/5 de 200. Ou seja, eu vou pegar 200 dividir em 5 partes. 200 dividido em 5 partes vai dar 40, porque 20 por 5 dá 4. É só adicionar esse zero. É igual a 40. E eu quero tomar 3 partes dessas. 40 vezes 3, 120. Então, na escola da Luciana tem 120 alunos, são meninos. 60% de 200. Professora, eu poderia, no caso que a divisão é exata, 200 por 100, 2 vezes 60, 120. Joia, rápido. Só que aqui a divisão deu uma divisão exata aqui, por isso. Só que pode acontecer casos, como exemplo, o exercício da página 150, o número 1, que ele pede o seguinte, 45% de R$80. Olha, 45% de 80. 80 dividido por 100 vai dar um número decimal, vai dar 0,8. Para você não trabalhar com vírgula, o ideal é que você faça a simplificação. 45 dividido por 5, 9. 100 dividido por 5, 20. De 80. Aí você pode dividir e depois multiplicar. 80 dividido em 20 partes é a mesma coisa que 8 dividido por 2, dá 4. E 4 vezes 9 igual a 36. Por isso que é muito bom você fazer primeiro a simplificação.
Porque quando você simplifica, você reduz, ok? Então, até agora, vocês vão fazer os exercícios da página 150, ok? Então, vocês vão fazer todos os exercícios até a página 150. Vai começar da 147, 148, né? Que é 148 a 151. Voltei, 148 a 151. Um bom estudo.